Queridos irmãos, graça e paz. Hoje, 8 de novembro de 2020, estamos iniciando mais um culto ao Senhor aqui no canal da Igreja Congregacional em São José da Mata, Campina Grande, Paraíba. E louvamos a Deus porque você está aí, acompanhando conosco aí mais uma edição do culto, do culto ao Senhor. E hoje, especialmente convidado para a mensagem, o presbítero Josenildo Paiva, da Igreja Congregacional do Ibura, a primeira igreja em que eu pastoreei, ali no Recife, mais precisamente ali em Jaboatão dos Guararapes, ali na UR6. Então, hoje nós teremos conosco este querido irmão, o presbítero Josenildo Paiva. Ele estará trazendo a palavra de Deus. Então, vamos juntos nesta noite celebrar, adorar, orar, louvar e ouvir a palavra do nosso Deus. Vamos nesse momento, queridos, fazer a leitura da palavra de Deus. Quero convidar você e a sua família para juntos abrirmos a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 126, Salmo de número 126. Quero convidar aí você para acompanhar conosco esta leitura, que diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus aplique sua santa palavra em cada coração. Amém. Boa noite! Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração
coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Marcelo tá aí! Quero convidar a todos neste momento para nos unirmos em oração, né? Pedir a Deus que abençoe esta nova semana, a sua família, a minha, a família, todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Rogar a Deus que estenda a sua graça, a sua misericórdia sobre as eleições da semana que vem, né? Que Deus abençoe, que tudo ocorra bem, que seja um dia tranquilo e pacífico em todo o nosso país. Deus amado, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos com culto a Ti, ó Deus, neste canal. Queremos te agradecer por aqueles que estão conosco, nos acompanhando. Queremos te agradecer pela Tua palavra que será pregada pelo Teu servo, o presbítero Josenildo. Queremos te pedir que o Senhor abençoe esta semana, que cada família esteja livrando do mal, esteja abençoando os que estão enfermos, cometidos pela Covid, que o Senhor possa estender sua mão poderosa, saradora, para que tenhamos o maior número possível, meu Deus, de pessoas recuperadas. Queremos te pedir também pelas eleições que se aproximam, que o Senhor abençoe o domingo que vem, que o Senhor estenda a tua mão para que seja um dia pacífico, que tudo transcorra em paz e que o Senhor em tudo possa ser glorificado. Continua nos abençoando nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas queremos dizer que, mesmo com o domingo, né, de eleição, mas nós teremos o culto aí para você, depois que votar, chegar em casa, né, 19 horas, vai entrar no ar aí o culto ao Senhor no domingo que vem. Alô? Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? E queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias nas cartas a 1 Coríntios, capítulo 13, nós leremos do 1 ao 13, toda a extensão do texto. 1 Coríntios, capítulo 13, versos 1 a 13. Todos encontraram? 1 Coríntios 13, 1 a 13. Eu acredito que todos os irmãos já, em algum momento das suas vidas, já ouviu falar nesse texto. Vou repetir. Acredito que todos os irmãos que aqui estão presentes, em algum momento das suas vidas, já leu ou já ouviu sobre esse texto. E para mim é um dos textos mais fortes que nós temos na Bíblia, é o lastro para todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre os três, porém o maior deles é o amor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, queremos neste momento, Senhor, te suplicar, enquanto igreja, reunida aqui em teu nome, que tu se faças presente em nosso meio, que tu abras a tua boca e fale com o teu povo, que nós estamos sedentos por ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós iniciarmos a nossa conversa aqui sobre esse texto, eu quero fazer com que os irmãos esqueçam esse amor que nós conhecemos. O amor eros, que é um amor que depende do outro, que espera por algo. Eu quero que os irmãos, todas as vezes que nós falemos aqui sobre amor, nós vamos lembrar de um amor muito maior. Nós estamos tratando aqui sobre o amor ágape. O texto nos demonstra que a fala do apóstolo Paulo, ele se refere ao amor ágape. Se nós vermos lá, ele diz que o amor tudo espera, tudo sofre, não se ensoberbece. Ele vai dando as características para que nós venhamos a entender de que amor ele está falando. Então, todas as vezes que nós falamos aqui sobre amor, eu queria que nós nos despíssemos do amor que nós conhecemos, porque nós estaremos tratando aqui de um amor sem ressentimento, de um amor sem reservas, de um amor que não espera nada em troca. Paulo está falando à igreja de Coríntios, naquele momento uma igreja extremamente vaidosa, extremamente que buscava os seus dons, e isso criava uma instabilidade dentro da igreja, causava um distanciamento que não é esse que nós estamos vivendo, distanciamento social, um distanciamento cristão entre os irmãos. Porque a busca incessante e valorada de forma exacerbada dos dons afastava os irmãos uns dos outros, criava distanciamento entre um e outro. E aí Paulo vem e diz aos irmãos que, no versículo 1, ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Paulo vem dizer, naquele momento, e eu consigo assim vislumbrar, consigo enxergar essa cena, Paulo chegando na igreja ao Coríntios, e os irmãos, cada um na sua própria vaidade, apresentando seus próprios dons, e Paulo diz ao mensageiro da noite, que ele, com toda a eloquência, com todo o poder de persuasão que ele tinha, com a forma que ele pregava, que ele falava de Cristo, ele afirma que, se não tiver amor, não tem valor. Paulo descaracteriza toda aquela construção de vaidade do pregador, daquele homem que se esmera em seu próprio conhecimento, que está satisfeito com a sua persuasão. Se não tiver amor, se a mola propulsora que te traz até o púlpito para pregar o evangelho não for o amor, serás como o bronze que soa e o símbolo que retine. Será como o toque do sino, que só faz zoada e confusão. Não vale por si só ser conhecedor
da palavra, não vale por si só ter uma boa dicção, não vale por si só ter um nome respeitado, não vale por si só ter uma boa interlocução, pois tudo isso, segundo Paulo, deve estar amparado no lastro chamado amor. É o amor, a mola propulsora que deve nos trazer até aqui. Aquele que está pregando, que está falando à igreja, ele deve ter em sua consciência de que tudo o que ele deve ter para estar aqui é o amor. Mas Paulo não para. E ele continua no verso 2, e eu peço aos irmãos que vão me acompanhando. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Neste momento, Paulo se dirige a dois tipos de irmãos dentro da igreja. Aqueles que são extremamente sensíveis, sentimentalmente, e aqueles que são extremamente racionais. Perceba que ele diz, olha, se eu tiver, ainda que eu tenha o dom de profetizar, de conhecer todos os mistérios, tiver uma tamanha fé, característica dos irmãos mais sensíveis, daqueles que têm mais sensibilidade ao que está sentindo, ao que está sendo falado. E ele também faz uma comparação e fala também aquele irmão mais intelectual, ainda que eu conheça a ciência, ainda que eu seja dotado de um conhecimento intelectual privilegiado em relação aos outros. Tanto um extremo quanto o outro, se não tiver amor, nada serei. De nada vale eu conhecer, eu profetizar, eu conhecer os mistérios, eu ter uma fé. Se não tiver amor, nada serei, afirma o apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios. De nada interessa e de nada importa e nada eu serei, se eu for do outro lado, uma pessoa extremamente privilegiada intelectualmente, conhecedor das leis, de uma boa compreensão, uma leitura perfeita, se não tiver amor, nada serei. E Paulo sai aniquilando tudo aquilo que é valorizado naquela igreja de Coríntios. E vai colocando em evidência o amor. Se nós pararmos um pouquinho aqui e olharmos para o centro das nossas atenções, que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós veremos que a mola propulsora que o conduziu à cruz foi o amor. Foi o amor que fez o Senhor olhar para cada um de nós com um olhar de misericórdia e resolver trazer salvação para as nossas vidas. A intelectualidade ficou de lado, a sensibilidade ficou do outro, a boa oratória ficou para trás. E a ação desenvolvida pelo nosso Deus de ser levado à cruz do Calvário foi movida e motivada única e exclusivamente pelo amor. Mas vamos continuar. No versículo 3 diz o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Os irmãos conseguem enxergar mais dois tipos de crente aí? Vamos lá, de novo, o 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E aí eu vejo dois irmãos, aqueles que fazem questão de colaborar, aquele que está presente, bancando, aquele que está presente, doando, fazendo e acontecendo, financeiramente, falando na casa do Senhor. E aí Deus diz assim, olha, está doando, eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou bancando os custos da igreja, eu estou produzindo aquele terreno lá para a gente abrir uma nova congregação, está saindo do meu bolso. E aí Paulo diz assim para aquele irmão, se não tiver amor, nada se aproveita. E aí para não ficar nesse extremo, aí Paulo vai para o outro. Aí tem aquele outro irmão que não está gastando, mas está se doando. Bem, irmão, eu não estou gastando, mas eu estou me doando. Eu vou lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada eu ainda vou lá ver se o terreno não está sendo invadido.
Aí Deus diz assim, se não tiver amor, nada se aproveita. E eu estou adorando tudo isso que está acontecendo aqui, porque Paulo não está esquecendo de ninguém. Ele vai falando de um lado e vai falando do outro, não vai deixando ninguém para trás. E ele está cobrando apenas uma coisa, o amor. E ele diz para aquele abastado, olha, se tudo que tu estás fazendo, desembolsando, e bancando, e dizimando, e ofertando, oferta de missões, está lá o irmão, dízimos, está lá o irmão, abertura de outra igreja, está lá o irmão. Se não tiver amor, nada se aproveita. Do outro lado, está o irmão menos abastado, mas está se doando. Olha, irmão, eu dou a minha vida. Eu passo o dia na igreja. Olha, se tem alguém que comparece, sou eu. Eu participo do culto de oração, culto de doutrina, culto de louvor, culto, ensaio, até reunião de oficial, eu estou lá pertinho. Porque eu tenho que estar presente, eu estou me doando. Se não tiver amor, nada se aproveita. E Paulo não está satisfeito, ele continua caminhando. Vamos para o 4. Versículo 4. O amor é paciente e é benigno. Quando ele fala que o amor é paciente, irmãos, eu até anotei na minha Bíblia aqui, ele está dizendo que o amor ele suporta as injustiças sem sentir ira. O amor é paciente não porque ele sabe esperar, mas essa paciência falada aqui pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, ela é de forma lato sensu, é de todas as interpretações possíveis. O amor é paciente porque ele sabe esperar, mas o amor é paciente porque ele sabe suportar as injustiças sem sentir ira. Os irmãos começam a entender o porquê da importância do amor nas ações que nós praticamos dentro do templo. Porque o amor, irmãos, ele nos leva a viver experiências inimagináveis. Olha o que nós estamos falando. O amor é paciente, pois o amor é capaz de suportar as injustiças. Eu não estou falando aqui que o amor é capaz de suportar uma braveza de alguém diante de um fato errado que nós cometemos. Não. Eu estou dizendo que o amor é capaz... Eu não, né? O apóstolo Paulo está dizendo que o amor é paciente, capaz de suportar as injustiças. Ou seja, você está certo, está sendo acusado, está sendo chacoteado. Não sei nem se a palavra é essa, né? Chacota, né? Estão fazendo chacota com o seu nome. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem ama tem paciência. E nesse momento, a paciência que ele está falando é, o amor supera a injustiça sem irar-se. O amor, ele nos leva a viver um patamar elevado, irmãos. Um patamar diferenciado. E é com base nisso que Paulo vem advertindo a igreja de Coríntios. Uma igreja que estava muito mais motivada por apresentar os seus dons e talentos. Uma igreja que estava muito mais para prestar os seus espetáculos dentro da igreja do que por amar a obra do Senhor. E aí, irmãos, vem à frente. No próprio versículo 4, o amor é paciente, ele é benigno. Por isso que Deus é amor. Porque em todas as formas, o amor é sempre bom. Ele é benigno. Dele não pode jorrar, como diz a Sagrada Escritura, água doce e salgada. Dele só jorra amor. Ele é benigno. Do amor só jorra coisa boa. O amor não pode justificar a minha inveja de quem canta melhor que eu. O amor não pode justificar a minha insanidade mental diante de algumas acusações. O amor não pode ser o pretexto utilizado para cobrir os meus erros. Porque dele só jorra bondade. O amor é benigno. Então, todas as vezes que os irmãos de Coríntios fossem justificar as suas atitudes erradas por meio do amor, ele lembraria que Paulo disse, olha, não pode jorrar coisa ruim do amor, porque o amor é benigno. E olhando o amor por todos os ângulos, dele só pode irradiar bondade. E ele continua. O amor não arde em ciúmes. E aí a gente vai começar a ver as afirmações negativas em relação ao amor. Ele vai dizendo,
o amor não arde em ciúmes. E aí eu já até expliquei no amor como sendo o amor benigno. Por ser benigno, ele não pode ser o subterfúgio para eu justificar o meu ciúme. Porque dele não pode jorrar coisa ruim. O amor é benigno. Então, por conta disso, Paulo vem dizendo, o amor não arde em ciúme, o amor não se ufana, não se ensoberbece. E ali, aquele contexto da igreja de Coríntios, era um contexto totalmente inflamado pela soberba. Eram irmãos que achavam que porque oravam 1 hora e outros oravam 30 minutos, eram mais crentes do que o outro. Irmãos que achavam porque sua interlocução, a sua dicção era melhor do que a do outro, ele pregava melhor que o outro. E aí, esse contexto era totalmente contaminado e ensoberbecido de vaidade pessoal. E Paulo vem refutando ponto a ponto, colocando em evidência o amor ágape. 5. Não se conduz inconvenientemente. Não procure os seus interesses. Essa frase ela é marcante, tratando-se de amor ágape. O amor ágape é o amor que não espera nada em troca. Logo, ele não pode ser utilizado buscando seus próprios interesses. Se nós estamos ofertando para que o outro saiba que nós estamos ofertando, nós estamos buscando os nossos próprios interesses. O amor ágape esquece tudo isso. O amor que Paulo trata com a igreja de Corinto bota isso para segundo plano. Ele não enxerga outra coisa senão a pessoa, o objeto amado, a obra. É o amor que propõe a ele estar ali, é o amor que propõe o dízimo, é o amor que propõe a oferta, é o amor que propõe a visita. É o amor que deve nos levar à casa uns dos outros para saber como nós estamos. É o amor que deve nos impulsionar a isso. É o amor que deve colocar em nós o desejo de estarmos aqui. O amor pela obra. E Paulo vai advertindo a igreja de Coríntios a não se envaidecer com seus dons e talentos, mas seguir os instintos do amor. 6. Não se alegra com a injustiça. Lá em cima eu falei que o amor faz com que nós sejamos injustiçados e nós não nos iramos em relação à injustiça feita a nós. E agora ele está dizendo, o amor não se alegra com a injustiça. E agora em relação ao outro. Não está acontecendo comigo, deixa ele se resolver ali. Não, o amor me incomoda a resolver. É o amor que me impulsiona a saber que existe uma relação mal resolvida entre dois irmãos. Não é porque eu vou meter o bedelho, mas o amor quer que eu veja os irmãos bem relacionados. O amor não se alegra com a injustiça. Nós sabemos que existe algo de errado, nós sabemos como resolver e a gente fica quieto no nosso lugar. O amor não se satisfaz com isso, mas regozija-se com a verdade. Luta pela verdade, acredita na verdade, sente-se bem diante da verdade. 7. Aí, irmãos, acontece uma mudança extraordinária na argumentação do apóstolo Paulo. Dá uma olhadinha, a gente sai de afirmações negativas e agora vem para uma virada nessa narrativa de forma extraordinária. Olha o que ele diz. O tempo todo ele vinha em cima dizendo, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, tudo. Aí ele vem agora e diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É uma virada na argumentação de Paulo em relação à igreja. Olha, irmãos, eu chego a me emocionar com isso. Eu chego a me arrepiar com isso, porque eu consigo visualizar, eu consigo ver Paulo ali narrando as propriedades do amor, negando as outras convicções dos dons e dos talentos, deixando em segundo plano. E ele vem narrando aquilo que o amor não é, e aí ele, de repente, ele dá uma parada brusca, e ele volta o seu discurso agora para dizer, de forma muito coerente, o que o amor
efetivamente faz. Vamos ver? Olha só o que ele diz. Tudo sofre. Na literatura clássica, irmão, significa cobrir, considerar o silêncio. Irmãos, olha, passa tanta coisa na minha cabeça diante disso. O amor pode ocultar o que é desagradável. A minha relação com o irmão aqui está tão tumultuada, o irmão está fazendo tanto... Mas o amor me leva a encobrir isso aí. O amor me leva a ocultar o que é desagradável e querer enxergar só o que presta nele. E querer encontrar nele o que ele tem de melhor. Quantas vezes participei de reuniões pastorais ali, onde alguns irmãos têm algumas situações e que, por incrível que pareça, parece que a ânsia de trazer a público, tornar público, é tão grande que eu não entendo por que isso. E muitas vezes eu vi, várias vezes aí o pastor dizia assim, não, vamos tratar aqui. É o amor. O amor, ele é capaz de encobrir fatos desagradáveis para proteger o irmão. Não estou dizendo que a gente vai esconder debaixo do tapete, mas vamos tratar de forma ética, inteligente, saudável. O amor é capaz de fazer isso. Tudo sofre, e esse tudo sofre é justamente esse poder que o amor tem de fazer, de considerar em silêncio aquilo que é desagradável no outro. Tudo crê. Os coríntios formavam uma multidão de homens céticos, abalado pelos seus próprios dons. Cada um tinha seus dons, cada um tinha seus talentos, e o que dele tinha para baixo pouco importava. E aí Paulo vem dizer assim, olha, o amor faz com que nós creiamos em todas as coisas. Nós estamos aqui e entra uma pessoa que nós conhecemos aí do mundo afora, que já fez tanta coisa errada, e essa pessoa chega para a gente assim, irmãos, eu quero sair dessa situação. O amor faz com que a gente esqueça tudo que passou e creia nessa fala dessa pessoa, eu quero mudar. Se você levar essa informação para o mundo lá fora, com certeza nós vamos ouvir, como eu já ouvi muitas vezes, quem? Fulano? Mas o amor faz a gente olhar para ele com outros olhos, porque o amor nos leva a tudo crer. O amor nos leva a acreditar que aquele homem que fez tanta coisa mal aí fora, que foi tão violento, sei lá, caminhou por caminhos tão tortos, foi capaz de vir até aqui pedir ajuda para mudar de vida. Só o amor nos convence da mudança de vida do homem. Lá fora as pessoas vão olhar e dizer, quem? Fulano? Jamais. Aí o amor vai e diz assim, o amor tudo crê. Ele não quer saber o tamanho dos problemas, o tamanho da transgressão, a profundidade do lamaçal de pecados. Tudo crê. Ele acredita. O amor também, irmãos, tudo espera. O amor produz uma esperança perpétua. Muitas vezes ouvimos, de senhoras auxiliadoras que dizem aí, estou 10 anos orando pela vida do meu marido. Irmãos, é o amor. O amor conduz o coração dessa irmã a ter esperança de que tudo vai dar certo. É o amor. Por nós mesmos, nós não somos capazes de esperar tanto tempo por uma providência. Mas o amor faz a gente acreditar que Deus está no controle e que no momento dele, ele vai fazer. O amor tudo espera. E ele produz na vida do crente uma esperança inabalável. É a irmãzinha esperando pela conversão do marido e ele chegando embriagado em casa, todos os dias. E ela dizendo, eu creio. É o amor. É a irmãzinha orando pelo irmão e depois chegando a notícia que ele estava ali com fulano, com cicrano, com beltrano. E ela dizendo, eu creio. A minha vitória vai chegar. Porque o amor tudo espera. E eu estou tendo que dar alguns exemplos bem pequenos, minimalísticos, por conta do tempo.
Mas nós sabemos que tem muitas outras experiências dentro da igreja acerca disso. Quantos de nós aqui não teríamos um testemunho de espera? Porque o amor nos leva a esperar. Tudo suporta. E aí, né, irmãos, o amor permanece firme diante das perseguições. Suporta. Está ali você trabalhando, se envolvendo. Aí chega o inimigo ali tentando te desmotivar, dizendo que você, tentando desacreditar você, você não é capaz. Acusações de coisas que você não fez. Acusações de coisas que você fez. Mas o amor tudo suporta. Ele nos ensina a estarmos de cabeça erguida diante das acusações do inimigo. Diante das situações inflamadas que esse mundo propõe. Tudo suporta. E o suportar aqui, irmãos, eu já falei por diversas vezes, não seria aquele suportar, eu suporto o irmão Robson. Não. Seria eu suporto o irmão Robson. Eu carrego ele. Ou o irmão Robson me suporta, me carrega. É o amor que faz isso. Nós estamos onde, irmãos? Suporta, 7. 8. O amor jamais, eu desisto, não dá mais. Eu sou crente há tantos anos, eu espero a conversão dos meus filhos, 10 anos, o Senhor não faz nada por mim, acabou. Eu não aguento mais, vou-me embora. O amor não acaba. Não é uma divergência entre mim e Anne que vai fazer com que ela vá embora ou com que eu vá embora. Porque o amor não acaba. O amor tem a prerrogativa de vencer o tempo. E o amor não acaba, nós vamos entender ele lá no final, tá certo? Quando chegar no 13, a gente vai falar sobre isso mais uma vez. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Opa! A gente precisa explicar isso direitinho, né? Então quer dizer que se houver línguas, ele cessa? Quando esses outros artifícios quiser ocupar o lugar de destaque do amor, ele cessa. Ele desaparece. É isso que o texto está falando. O amor jamais acaba, mas... Português aí, viu, irmãos? Olha aí. O amor jamais acaba, mas... Porém, contudo, todavia... Havendo profecias... desaparecerão. Mas é o fato de existir a profecia? Não. É dela ocupar o lugar que cabe ao amor. Havendo línguas, cessarão. É o fato de haver línguas? Não. Mas é o fato de línguas querer ocupar o lugar principal, que é o lugar do amor. E havendo ciência, o conhecimento. Quando o conhecimento quer tomar conta do ambiente diante do amor, o amor também cessa. O amor deve ser a mola propulsora da igreja de Coríntios, mas também da igreja do Ibura. O amor. Ele rege tudo. Ele nos sustenta. Ele nos dá força para suportar. Ele não nos deixa andarmos de forma inconveniente. Eu digo o que eu tenho de dizer, eu digo é na cara. É assim? O amor não deixa isso acontecer. Eu até gostaria, mas o amor não deixa isso acontecer. Vamos para frente? 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Será aniquilado. A nossa visão hoje é uma visão turva, uma visão obstruída, uma visão que não consegue ver em plenitude todas as situações, todas situações. E aí ele diz que o que é perfeito, quando vier, vai limpar nossa visão para que nós possamos vê-la
como ele nos vê em sua extensão e plenitude. Por isso que o amor é tão importante. Porque talvez o que eu ache ou deixe de achar do presbítero Robson não seja efetivamente quem o presbítero Robson seja. Por isso que o amor deve entrar em cena. Porque o amor, como ele é benigno, dele só procede, ele só irradia o que é bom. E aí eu consigo alcançar as coisas que o presbítero Robson tem. E eu estou falando presbítero Robson porque ele é o mais próximo, viu? Mas até o último lá, Israel. Né, Israel? Entendeu, irmãos? Vamos para frente. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ah, irmãos, a partir do momento em que nós tomamos conhecimento, esse conhecimento ele deve entrar nas nossas vidas e fazer mudanças. Ele deve trazer mudanças para as nossas vidas. E estamos aqui ano após ano, ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra ela tem que entrar, encontrar guarida, como uma semente que cai em terra fértil, ela deve enraizar, se tornar forte e nos deixar fortes. E aquelas coisas próprias do tempo passado, e quando eu era menino, ficam para trás e eu tomo novas posturas em relação à minha vida. Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas hoje eu já não penso mais como menino. Mas quando eu era novato na igreja, eu pensava como novato. Mas lá em Coríntios, aqui não acontece, mas lá em Coríntios, muitos irmãos, depois de muitos anos de trilhada, ainda pensava como menino. E aí o apóstolo Paulo dizia assim, olha, quando nós éramos meninos, pensávamos como menino. Mas daí que a gente passou dessa fase, todas essas coisas têm que ser deixadas para trás. 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. É aquilo que nós estávamos falando, né? Hoje, tudo que nós conhecemos, conhecemos em parte. Nós não somos conhecedor, detentor da extensão e da plenitude da verdade. Temos a visão deturpada pelo pecado, embaraçada. Precisamos que o amor que é benigno haja nas nossas vidas para que nós possamos irradiar a bondade que dele provém. Porque quando Deus, que é perfeito, vier, quando Jesus voltar para levar a sua igreja, e aí sim, quando nós seremos revestidos da sua glória, veremos como ele nos vê. E aí é o interessante. Aí vem o porquê do amor estar em relação aos outros dons em evidência. Porque os dons são transitórios. Os dons são transitórios. E o amor não. Por isso que o amor está em evidência. Porque as profecias, vindo Deus, perderão o efetivo efeito. Os mistérios, vindo Deus, desaparecerão. E a fé, vindo Deus, cumpriu o seu papel. Só restou o amor. Eis o porquê do amor está em posição de destaque em relação aos demais dons. 13. Agora, pois, permanece a fé, esperança e o amor. E aí ele finaliza dizendo, estes três, porém, o maior destes é o amor. O maior dele é o amor, porque o amor, ele não é transitório, igual aos demais dons, que tem o seu tempo e extensão limitada. Vão cumprir o seu papel e vão desaparecer. O amor permanecerá para toda a eternidade. Pois foi o amor que conduziu o Rei da Glória à cruz do Calvário para morrer pagando os meus pecados e os teus pecados.
Que maravilha, né? Estamos aí edificados pela pregação da palavra. Estamos chegando ao final deste culto e vamos aí para a canção final. E este canto final tem tudo a ver aí com a mensagem que você acabou de ouvir. Faça desta canção uma oração, refletindo, né, sobre o tema da mensagem desta noite. Queremos desejar uma semana abençoada para todos. Em nome do Senhor Jesus, é o que deseja a Igreja Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, Brasil. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo, esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro. Interesse ou favor, mistério, expressão,